Muito bem, meus amados irmãos, estamos aqui em mais um vídeo da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. E nesse vídeo nós vamos debater sobre os 10 mandamentos. É o nosso ponto de número 18 da nossa declaração de fé. Nós temos aí o ponto número 18 sobre os 10 mandamentos. E é muito interessante porque houve uma preocupação da comissão que preparou a nossa declaração de fé em trazer um debate, uma abordagem específica, focando o decálogo, focando os 10 mandamentos de Deus. E por que é interessante? Porque nós podemos dizer, meus queridos, que o decálogo ele é um resumão do caráter de Deus. E é um resumão do caráter que Deus quer que nós tenhamos. Por isso que eles são tão importantes. Inclusive, eu estou lendo a Bíblia com meu filho, eu estou lendo a Bíblia infantil, mas quando parou na parte dos 10 mandamentos, eu disse, pode botar a Bíblia infantil para lá, nós vamos ler a Bíblia como ela é. E ele está faltando agora só ler o 10º mandamento, já leu os 9. E lendo e a gente debatendo, conversando e tal, ele perguntando, eu também explicando. Então, os 10 mandamentos, eles são um resumo de tudo que Deus espera do ser humano. Se alguém pudesse dizer assim, o que é que a gente deve fazer para viver uma vida correta perante Deus? Excluindo isso aí, que a salvação não é pelas obras, tá? Isso é o questionamento do salvo. Como devo me aperfeiçoar para viver corretamente diante de Deus? Ou, de forma geral, que valores Deus espera e que posturas Deus espera do caráter da sua criação, da raça humana? 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos, eles são importantíssimos. A gente tem que lembrar que Moisés ficou 40 dias ali, por 2 vezes, lá no cume do Monte Sinai, porque ele recebeu a primeira tábua, mas o povo, quando ele desceu, o povo estava naquele bezerro de ouro horroroso, e aí ele quebrou as tábuas com raiva. Moisés era o caba. A Bíblia diz que ele era o homem mais manso sobre a terra, mas ele era igual a irmã Hermano. É manso enquanto não mexe na ferida. Quando mexe na ferida, aí o negócio pega de vez, né? Então, ele quebrou as tábuas, indignado, até porque aquilo era simbólico, não é? Com a idolatria, eles estavam quebrando a aliança com Deus. E aí ele teve que, de novo, pegar novas tábuas. Então foram mais 40 dias lá, mas graças a Deus, dessa vez, o povo não pecou. Então, ele é um resumo, e conforme a Bíblia Sagrada, foi engravado pelo próprio Deus em pedra, em 2 tábuas de pedra. Então, isso nos mostra que, assim, é a primeira e única vez na Bíblia Sagrada em que Deus escreve alguma coisa. Já parou para pensar nisso? Jesus, que é Jesus, nunca escreveu nada registrado. A única coisa que ele escreveu foi lá quando estavam acusando a mulher adúltera e dizia esse o texto que ele estava escrevendo no chão. Alguns até brincam dizendo que ele estava escrevendo os pecados dos seus acusadores. Mas olha, é o único momento em que o próprio Deus escreve. Deus fala desde o início, desde o primeiro dia da criação, Deus está falando. Vai lá, diz Deus haja luz e houve luz. Pô, pronto. Mas Deus escrevendo só o decálogo. Então, ele é de suma importância. Ele é, de fato, o resumo, a essência do caráter que o ser humano deve ter. E é uma coisa que eu, particularmente, eu acho tão simples. A simplicidade em que o decálogo foi construído. Tem mandamentos que são 2 palavras, não é? Tem mandamentos que são coisas que são do cotidiano. Coisas até óbvias. Mas, eu lhe digo uma coisa. Se aqui o nosso Brasil, nós temos 215 milhões de brasileiros. Se pelo menos 200 milhões de brasileiros praticassem os 10 mandamentos do jeito que eles estão, a nação seria outra, né? Por quê? Porque, de fato, é a quebra desses 10 mandamentos que vai implicar em pecados e em desgraças 1000. Inclusive, nós já tivemos um vídeo sobre o pecado também. Está aí na playlist para você assistir. Mas, olha, os 10 mandamentos têm essa relevância tremenda. Inclusive, Jesus ele resume os 10 em 2, não é? Ele diz que é amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Por quê? Porque os 10 mandamentos, eles de fato se distinguem nessas 2 grandes etapas. Nos mandamentos que resumem a nossa relação com Deus e os mandamentos que resumem a nossa relação com o semelhante. Então, os 5 primeiros mandamentos resumem a nossa relação com Deus e os 5 últimos mandamentos resumem a nossa relação com o semelhante. Totalizando aí, então,
10 mandamentos. Logo, quando a gente observa os 10 mandamentos, a gente está vendo que a relação com Deus e a relação com o próximo são indissociáveis. Ou como diz o apóstolo João, se alguém diz amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, porque se não ama seu irmão que vê, como poderá amar a Deus que nunca viu? Então, um dos princípios dos 10 mandamentos é a indissociabilidade entre a relação com o divino e a relação com o humano. Quem ama a Deus verdadeiramente, ama o próximo verdadeiramente, ama a natureza, ama os animais, ama as coisas no sentido da obra da criação divina e zela por aquilo que Deus lhe dá. E quem não ama a Deus, também não ama os animais, também não ama as coisas e não zela por aquilo que Deus lhe dá. Tem um provérbio de Salomão muito curioso. Ele diz, olha, o justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. Então, até no trato com os bichos, até no trato com a natureza, isso vai refletir o amor a Deus e o amor ao semelhante. Muito bem, nós vamos aqui, então, fazer uma leitura, e a leitura clássica, a leitura clássico dos clássicos dos 10 mandamentos. Eu vou tomar a liberdade de, nesse vídeo da declaração de fé, ler na íntegra os 10 mandamentos, para nós podermos, então, adentrar na abordagem que a nossa declaração, o nosso manual coloca. O texto, então, coloca o seguinte, Êxodo capítulo 20, a partir do primeiro versículo, diz: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo. Foi a declaração divina do que ele depois escreveria nas pedras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento, reconhecer que Jeová é Deus. Reconhecer que Jeová é o nosso libertador. Deus é o nosso redentor, é o nosso libertador, é aquele que nos tirou das trevas do pecado, que nos tirou das trevas da ignorância e que nos transformou à sua imagem e semelhança. Logo, meus queridos, esse é o primeiro mandamento. Inclusive ecoa até o Islã. A gente vai lembrar aí que o Islã nos coloca que Alá é o único Deus e Maomé é o único profeta. E o primeiro mandamento do Islã é também esse, é reconhecer que Alá é o único Deus. O primeiro mandamento é esse daqui. Muitos até transformam dizendo assim, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, biblicamente falando, não está dessa forma. Biblicamente falando, está como? Deus é o nosso libertador. Reconheçam isso. Quando reconhecemos que Deus é o nosso libertador, quando reconhecemos que Deus é o nosso redentor, nós então estamos vivendo o primeiro mandamento. Nós estamos reconhecendo, é um ato de reconhecimento, de aceitação tácita, de aceitação implícita de que Deus é o nosso Senhor. Eu sou Yahvé, o Deus da aliança, o teu Deus que te tirou do Egito, que é o teu redentor. Esse é o primeiro mandamento. O segundo coloca, não terás outros deuses diante de mim. É uma ordem. Então, quando o texto nos coloca isso, que não devemos ter outros deuses, ele está nos colocando que a adoração a Yahvé é exclusiva. Não se pode compartilhar a adoração a Deus. Não se pode compartilhar a devoção a Yahvé. Isso é interditado pelo segundo mandamento. Por quê? Porque o homem antigo, a mentalidade do homem antigo, principalmente do politeísta, era quanto mais deuses, melhor. Você vai ver que existe o Panteão, na antiga Roma, que existe a Avenida das Esfinges, em Mênfis, no Egito, que existia a procissão de Star, na Babilônia. Quanto mais deuses, melhor. Quanto mais divindades, melhor. Então, essa visão do homem antigo, mas de acordo com o segundo mandamento, não. Deus é um Deus exclusivo e ciumento. Então, Ísis aceitava que se adorasse Osíris. Osíris e Ísis aceitavam que se adorasse Horus, Anubis. Marduk aceitava que se adorasse Star, que se adorasse Tamuz, que se adorasse até o Gilgamesh, o grande herói dos babilônios. Eles aceitavam. Zeus aceitava que se adorasse Afrodite, que se adorasse Poseidon, que se adorasse Apolo. Yahvé não aceita.
Yahvé é nesse sentido monoteísta, no sentido mais pleno do termo. Não é monoteísta porque se crê em um só Deus. Ele é monoteísta porque não se aceitam outros deuses. É inadmissível. Você vai ler lá em Êxodo 32, ele vai dizer, os israelitas vão falar do bezerro de ouro, eles vão dizer: esses são os teus deuses, ó Israel. O que são os deuses? Yahvé e o bezerro de ouro. E Yahvé não aceita. De jeito nenhum. Por isso que tem alguns versículos bíblicos que colocam que Deus é ciumento. Porque o que é ser ciumento? É não aceitar compartilhar uma intimidade. Quando você não aceita compartilhar uma intimidade, você está sendo ciumento. E não é só marido e mulher que é ciumento, não. O filho também é ciumento. Quem tem filho pequeno sabe. Quando você abraça sua esposa, beija, o menino pequeno se agarra nas suas pernas. E os mais ciumentos vão até brigar e querer que você separe da sua mãe, porque só ele quer abraçar a sua mãe. Só ele quer abraçar a sua esposa. Não é? Então, essa é a ideia de ciúme. Não aceitar uma intimidade. E que intimidade maior é do que a adoração a um ser divino? Não é? Então, Deus não aceita isso. Terceiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Já falamos, perdão, segundo mandamento. Terceiro mandamento: não farás para ti. Nesse mandamento é interessante que o primeiro mandamento ele é claro. O segundo mandamento é resumido. O terceiro, ele vai levar aqui cerca de 3 versículos bíblicos. Ele é super detalhado, o terceiro mandamento. Ele coloca: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Para mim, a melhor explicação para Deus ter colocado esse mandamento aqui é a questão de João Calvino que coloca esse argumento. Ele diz: olha, o divino é irrepresentável. O divino é impossível de ser representado. Como representar um Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, criador, vida, que está acima de todas as coisas e que está presente em todos os lugares e que conhece todas as coisas e que tem todo o poder plenipotenciário? E aí? Como é que a gente vai representar isso num boneco aqui? Não é? Vou pegar aqui, sei lá, um boneco e vou... Pronto, aqui. Deus. Então o divino é impassível de ser representado. Não se pode representar o divino. É impossível pegar Deus quem ele é e transformar num boneco, num avatar, em algo que eu posso pegar, apalpar. Né? Me lembro que abordando esse mandamento, meu menino disse: não, pai, mas pode fazer do nosso Deus, né? Eu digo também não. Ah, mas não tem as imagenzinhas de Jesus Cristo? Tem. Mas elas não têm valor algum, nem histórico e nem devocional. Por quê? Porque o verdadeiro Jesus não é aquilo dali. E o Cristo, o Senhor Jesus, como ele é, no seu poder, na sua plenitude, no seu poder, que ele diz que, inclusive, no Apocalipse, que venceu todas as coisas, que tem o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o cordeiro com 7 olhos, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que é representado de maneira magnífica e gloriosa no Apocalipse, passa longe dessas estatuazinhas de Jesus Cristo que tem por aí. E Jesus também, do ponto de vista histórico, nunca foi aquilo, né? Nem do ponto de vista histórico, nem do ponto de vista teológico. Porque o Jesus, que muito provavelmente ele tinha uma aparência de um árabe moderno, de um árabe pobre comum. Teria a pele sapecada pelo sol, não seria o charmosão bonitão dos filmes de Hollywood, nada disso. Então, nem do ponto de vista histórico presta ter imagem de Jesus Cristo, nem do ponto de vista teológico presta, porque ele é muito mais glorioso, muito mais tremendo do que o que aparece nessas imagens de escultura. Então ele coloca de maneira muito clara: não se fará escultura, nem semelhança, nada, nem naquilo que está no céu, nem naquilo que está na terra e nem naquilo que está no mar. De jeito nenhum. Irmão, isso impede obra de arte? De forma nenhuma. As obras de arte, elas também são meios de fruição estética. Então, Davi de Michelangelo, por exemplo, o Moisés de Michelangelo, ok. Por quê? Porque eles não são feitos para serem venerados. Ninguém chega na estátua de Davi de Michelangelo e faz oração para aquela imagem, canta para aquela imagem, ou prega as virtudes e milagres que aquela imagem faz. Então aí tá ok. O que Deus está proibindo aqui é justamente a representação para adoração.
Se eu faço a imagem do elefante como Ganesha e estou me ajoelhando a ela, aí é idolatria. Mas se eu tenho um bibelô de elefante na minha casa, isto não é idolatria. Se eu pego uma escultura de um determinado, às vezes nas próprias revistinhas bíblicas, tem lá Jesus sendo representado. Das escolas, da escola bíblica de criança tem, nas revistinhas infantis, tem lá Jesus com as criancinhas. Isso é idolatria? Isso fere o terceiro mandamento? Não fere, porque ninguém está orando para aquele desenho de Jesus. Então, quando tem finalidade artística, finalidade estética, finalidade representativa, não se fere o terceiro mandamento. Agora, quando se tem finalidade devocional, aí você tem o quarto mandamento sendo ferido. Ok? Então, deixando isso de maneira bem clara para vocês o que a gente está colocando. E ele continua ainda, ele vai explicar, ele vai detalhar mais ainda. Ele diz, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque as imagens elas eram servidas, né? A pessoa levava comida, a pessoa levava oferenda, levava flores, levava sacrifícios, né? Não encurvarás, nem servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Algumas versões colocam até ciumento, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faz misericórdia até 1000 gerações dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. É como se Deus colocasse: quem pratica a idolatria, quem venera, quem adora imagem de escultura, está sob maldição, está sob desobediência. E aqueles que me adoram como eu sou, que me adoram na integridade da minha espiritualidade, esses vão ter bênção e misericórdia até 1000 gerações. Então, esse aí é o grande ponto do terceiro mandamento. O quarto mandamento coloca: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Olha que coisa interessante. Ele coloca para nós aqui que no quarto mandamento não se pode tomar o nome dele em vão. E o que é tomar o nome de Deus em vão? É dizer, ai meu Deus. Não. É dizer, oh meu Deus, deu tudo errado. Não. Tomar o nome de Deus em vão é invocar o nome de Deus para pecar. É invocar o nome de Deus de maneira falsa. É invocar o nome de Deus por perjúrio. E aí você está pecando gravemente. E a gente sabe que é só o que tem no meio evangélico, né? Em nome, eu me lembro do amigo meu, Francisco André, não sei se você já assistiu um dia esse vídeo. Francisco André, ele dizia, irmão, uma vez eu estava na igreja ali na Boa Vista, e eu estava com uma gravata nova, muito bonita. Nesse tempo eu estava começando a minha carreira de obreiro na igreja. E um diácono chegou, olhou e disse assim, irmão, Deus me revelou que é para tu me dar essa gravata. Aí ele disse, rapaz, pô, Deus acabou de me revelar que não é mais para eu te dar. Os dois usaram o nome de Deus em vão, né? Então, quando eu uso o nome de Deus para poder auferir benefícios, quando eu uso o nome de Deus para enganar pessoas, para manipular pessoas, para pegar uma pregação e dizer Deus me revelou isso, mas com interesses escusos, com interesses manipuladores, ou quando eu uso o nome de Deus como bandeira de propaganda para me exaltar, para me projetar politicamente, eclesiasticamente, pessoalmente, aí eu estou ferindo o quarto mandamento. Aí eu estou em pecado. Não é apenas mencionar o nome de Deus numa circunstância fortuita da vida. É manipular o nome de Deus para oferir benefícios com ele. Ok? Bom, o quinto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esse mandamento é o mais polêmico. E eu vou até adentrar, inclusive, na nossa declaração de fé. Daqui a pouco, mais adiante eu vou adentrar para a gente falar mais sobre isso. Então, resumidamente, o sábado cumpre-se em Cristo. Cristo é o nosso sábado, Hebreus capítulo 3. Cristo é o nosso descanso. Ele é o nosso sábado. Então, quem recebe Jesus no seu coração já está em descanso eterno com ele. Você vai ler essa temática. O autor dos Hebreus destrincha, ele explica com muitos detalhes isso, mostrando que não temos mais obras a cumprir, mas nós temos Cristo, o nosso descanso. Ele é o repouso de Deus para a nossa vida. Então, o quarto mandamento se cumpre no próprio Senhor Jesus. Podemos ainda dizer, de maneira paralela, que o quarto mandamento se cumpre no domingo, nas sociedades cristãs, porque o domingo também é o dia de descanso. Outros ainda vão colocar que, se o cristão individualmente quiser guardar o sábado do jeito que está aqui, também não está em pecado. Então você tem muitas explicações, mas a explicação majoritária vai vir do nosso credo, que nós vamos ler daqui a pouco.
E aí ele explica, mas 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, de fato, esse mandamento nos coloca isso, que ele é um paralelo da própria obra da criação. O ser humano, como imagem e semelhança de Deus, está sempre refazendo, recriando a obra da criação através do trabalho. Então, enquanto Deus trabalhou por 6 dias e no 7º descansou, os humanos, aliás, o povo escolhido de Deus, deveria trabalhar 6 dias e no 7º descansar. Existem, inclusive, alguns vídeos no YouTube que vão mostrar como é o cotidiano em algumas sociedades antigas. E tem um canalzinho bem interessante, é o canal História e Tu. Esquece o nome do canal. Esse canal ele coloca muito interessante. Ele coloca que a sociedade egípcia, por exemplo, as pessoas trabalhavam todo dia. Todo dia. Domingo a domingo, domingo a domingo, sem parar. E pronto. Então era só não trabalhavam quando existia algum festival religioso, algum feriado ou por razões de saúde, se o chefe permitisse. Né? Então é uma outra realidade, é um outro cotidiano em que as pessoas não tinham descanso. Os próprios israelitas viviam pecando contra o sábado. Você vai ler, por exemplo, que uma das razões do exílio da Babilônia é para que a terra pudesse descansar os seus anos sabáticos, né? Que é uma outra questão, mas também tem a ver com o sábado. Então, é um mandamento que, de fato, mostra esse ciclo do ser humano. E aí começa agora os mandamentos, finalizamos essa primeira sessão, que são os mandamentos do homem em relação a Deus. E agora vamos iniciar os mandamentos do homem em relação ao ser semelhante. E aí começa. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então o texto aqui nos coloca de forma inequívoca que nós devemos, como primeiro mandamento da nossa relação com o semelhante, quem é o primeiro semelhante, quem é o primeiro próximo que nós vamos ter na vida, quem é o primeiro semelhante que nós vamos ter na nossa vivência, são os nossos pais. Então, é bem interessante vermos que a Bíblia Sagrada nos coloca. A Bíblia está nos colocando de forma bastante clara que os pais, eles são para nós o que Deus é também. Então, se Deus está no céu, no alto e sublime trono, os nossos pais estão na terra representando a autoridade divina. Honra teu pai e a tua mãe. É a honra dos filhos aos pais que fazem as grandes civilizações do mundo. Você já parou para pensar nisso? O pessoal hoje elogia muito os países do Extremo Oriente. China, Japão, Taiwan, as Coreias, principalmente a Coreia do Sul, não tanto a do Norte, né? Que a do Norte está um negócio lamentável. Mas mesmo na do Norte também se inclui no que eu vou dizer. São sociedades em que os filhos honram os pais. Tanto é que todo filme de Kung Fu ou de luta, todo filme que é ambientado nesses países, sempre tem um velhinho que é o sábio e o que luta melhor. Já prestou atenção? Por quê? Porque é sempre a ideia de que os pais e os anciãos, de forma geral, os mais velhos, mais maduros, são pessoas que têm muito para nos ensinar, muito para falar para nós. Então, é muito interessante quando a gente olha para esse mandamento, porque é justamente o propósito de Deus para a nossa vida. E ainda coloca, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, o relacionamento parental, relação entre pais e filhos, é de uma riqueza extraordinária. E, de fato, é assim que se prolongam os dias. Você vai observar muita gente que morre, muita gente que, por exemplo, é assassinada desobedecendo o pai e a mãe, não é? A mãe mandou não entrar para o que não presta, não mandou entrar para o crime, diz que é errado, e o menino, não, eu sou vida louca, não sei o quê, e morre, não é? Quantos jovens, quantos homens e mulheres estão aí a 7 palmos do chão, porque não obedeceram o papai e a mamãe, não é? Então, de fato, é a representação de Deus sobre a terra. Deus não vem diretamente nos ensinar, mas o nosso papai, a nossa mamãe vem nos ensina. Eu devo muito a meus pais. Meu pai é um homem assim do interior, um homem rude, mas ele me ensinou a ser honesto, me ensinou a ser correto. Minha mãe, essa foi que me ensinou muitos valores. Então, de fato,
essa transição dos pais para os filhos é uma coisa extraordinária. Não é? Claro, quando o pai e a mãe manda algo que contraria os próprios mandamentos de Deus, aí o filho não tem a obrigação de obedecer, naturalmente. Então, se o pai e a mãe ensinam o filho a mentir, não é para mentir. Se o pai e a mãe ensinam o filho a roubar, e tem pai e mãe que ensinam o filho a roubar, não se engane, não. Aí também não é obrigado a obedecer. Se o pai e a mãe ensinam o filho uma vida errada, uma vida criminosa, promíscua, que existe, infelizmente, lamentavelmente, aí também não é obrigado a obedecer. Mas naquilo que coincide com o que a palavra de Deus ensina, os filhos têm que obedecer aos pais. Outro mandamento, não matarás, versículo 13. E esse não matarás é o quê? Eu não posso matar um bicho para comer? Esse não matarás, na verdade, ele tem uma raiz mais profunda no ódio. Eu não posso matar por ódio pessoal. Mas, logicamente, numa guerra se mata. E você está representando o Estado ali. Não é você que está matando. Você está matando, na verdade, é o Estado que está... você está, digamos, encarnando o Estado naquele momento de guerra. Claro, existe guerra justa, injusta, não sei o quê. Existem atos de guerra que são cruéis, desumanos. Aí é uma outra discussão que a gente pode até pegar naqueles vídeos de curiosidades bíblicas sobre o cristão e o meu militar. A gente até pode abordar isso depois, né? Digamos, tu recebe do teu comandante uma ordem que é para matar a criança numa guerra, não é? Então, tudo bem, dentro de uma guerra, soldado por soldado, o combate normal é compreensível. E matar a criança é compreensível? Aí é uma outra questão que a gente não vai poder abordar nesse vídeo, tá? Mas quando a gente fala do matarás aqui, é não matar por ódio pessoal. Mano, os assassinos de aluguel. É a mesma coisa. Ele está matando por dinheiro, por torpe ganância. Então, não se pode banalizar a vida. A vida não pode ser banalizada. Mano, e a pena de morte? A pena de morte se encaixa no mesmo caso do Exército, das Forças Armadas. Não é você que está matando por ódio. Ele está cumprindo a pena por um crime. E a própria lei mosaica, ela previa pena de morte para diversos crimes. Vários crimes eles eram punidos com a pena de morte, inclusive crime de afrontar o pai e a mãe, de amaldiçoar o nome do Senhor nosso Deus. Eram crimes puníveis, passíveis de pena de morte. Então, esse não matarás é a matar por ódio puro, por vingança e coisas desse tipo. Muito embora também vão existir algumas leis sobre vingança no antigo Israel. Não adulterarás. Mano, mas a Bíblia não permite a poligamia? Permite, mas poligamia não é adultério, né? Poligamia não é adultério. Poligamia é o homem oficialmente ser casado com uma mulher. Então, o adultério, ele é condenado nos mandamentos de Deus. Mano, mas a sociedade era machista, era não sei o quê. Bom, se a sociedade era machista, o problema é da sociedade, não é de Deus. Porque Deus determina que não se deve adulterar. E aqui ele não está dizendo, mulheres, não adulterarás. Não. O adultério vale para os dois, para o homem e para a mulher. Agora, como naquela sociedade, muitas vezes os homens tinham um destaque maior social, que nunca foi a vontade de Deus isso, e sim a vontade da arrogância dos homens, dos masculinos, não é? Aí, infelizmente, valia mais para a mulher mesmo esse mandamento. E ainda hoje é assim, não se engane, não. O homem trai, muitas vezes, a sociedade acha normal. Da mulher trai, aí desaba o mundo, né? Mas aqui na Bíblia Sagrada, nos 10 mandamentos, a coisa é muito clara. Não pode haver o adultério. E Jesus, inclusive, até diz que o adultério ele não é feito apenas com o coito sexual. O adultério é feito também com o pensamento. Ele coloca lá no Sermão da Montanha que se alguém olha para a mulher com olhares impuros, ele em seu coração já cometeu o adultério com ela. Ou seja, o adultério também pode ser algo mental. Então, se esse adultério em pensamento... mas eu conheço casos de homens, por exemplo, assim, que a gente lê na internet, às vezes, notícias, de homens que dizem assim, não, eu só estou vendo, no caso da pornografia, não é? Eu só estou vendo, eu não estou adulterando, então minha consciência está tranquila. Está adulterando em pensamento. E também é condenável perante Deus, não é? Não furtarás. Ou seja, aqui é o respeito à propriedade privada. Então, esse furto, ele tem a ver justamente com o ato de pegar aquilo que não lhe pertence. Então, existem 1000 maneiras de furtar. É a corrupção, é a vantagem, é a esperteza. Tudo isso é condenável e pode ser enquadrado como furto também, não é? Não dirás falso testemunho. Aqui, claro, ele está falando de um contexto de tribunal, de um contexto jurídico, mas a gente pode incluir de maneira mais ampla, que é o não mentir.
não se deve mentir. E a mentira, muitas vezes, ela vai gerar uma desgraça, porque um abismo chama outro abismo. A pessoa vai, mente aqui uma vez, de repente vai ter que fazer outra mentira para remediar a primeira mentira, vai ter que criar uma terceira mentira para remediar as duas primeiras mentiras, e a desgraça está feita. Então, o ato de mentir é muito... E olha, o que tem de pessoas no meio evangélico que mentem inveteradamente não é brincadeira. Mente em seu testemunho, mente em seu currículo, mente em suas qualificações, mente em seu casamento. Então, quando se vive uma vida de mentira, a desgraça está feita. Logicamente que todos somos falíveis e, eventualmente, em algum momento da vida, alguém mentiu. Mas viver na mentira é uma desgraça sem tamanho. E, por fim, você tem o não cobiçarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Alguns até colocam que o 10º mandamento resume os outros 4 anteriores. Porque, se você observar bem, né, ao pé da letra, o 10º mandamento é o único mandamento que condena uma intenção. Já prestou atenção nisso? Porque cobiçar é uma intenção. Eu estou desejando ter o que é do outro. Não necessariamente eu estou lá tomando... Quando eu vou lá e tomo, eu estou furtando. Quando eu vou lá e pego a mulher do próximo, eu estou adulterando. Né? Mas a cobiça é uma intenção. É um mau desejo. E é interessante que é um mau desejo em que todos esses males que a gente leu aqui, dos 5 últimos mandamentos, eles meio que vão acabar se iniciando dessa má intenção. Eu cobiço a mulher do próximo, eu adultero. Eu cobiço o animal do próximo, eu roubo. Eu cobiço o servo do próximo, eu minto para ficar com aquele servo do próximo. Então, eu cobiço uma determinada coisa, eu vou então desobedecer meu pai e minha mãe para ter aquela coisa que eu estou cobiçando. Então a cobiça ela é uma intenção diabólica, ela é uma intenção maligna. Mano, o que é a cobiça? O meu vizinho comprou um carro, eu quero ter um carro igual dele. Isso é cobiça? Não. Quando essa cobiça se torna um mau desejo e ele contamina teu coração, aí você está em maus lençóis. Eu estaria também em maus lençóis. Não é? Então, quando isso se torna algo diabólico, maligno, isso te deixa triste. Quando você fica triste por o outro teu que você não tem, e você, na verdade, nem está trabalhando para ter aquilo, você está, na verdade, trabalhando para querer ser mais do que ele. Porque esse 10º mandamento da cobiça, ele encobre muita questão do orgulho, não é? A pessoa orgulhosa, ela é arrogante, e ela não se conforma em ter uma coisa menor do que a que o outro tem. Já não é mais a questão de ter um conforto que o outro tem, é a questão de competir com o outro. E aí também se torna algo muito pecaminoso. Então, meus amados, nós vamos aqui adentrar rapidamente para o que coloca o nosso credo. Ele coloca o seguinte: cremos, professamos e ensinamos que os 10 mandamentos são preceitos dados por Deus a Moisés para orientar a vida do povo de Israel. Os 10 mandamentos são também chamados de decálogo. São 8 proibições e 2 ordens que em hebraico recebem a denominação de 10 palavras. Septuaginta, versão antiga do Antigo Testamento, versão grega do Antigo Testamento, emprega o termo decálogo, 10 palavras. A fórmula introdutória tem a característica única. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo. O termo só aparece 3 vezes na Bíblia e é traduzido em nossas versões por 10 mandamentos. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Então anunciou seu concerto, que prescreveu os 10 mandamentos, e escreveu em 2 tábuas de pedra. Então escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos. Aquela história que eu falei no início do vídeo, né? Que foi escrito 2 vezes. Somente a Almeida atualizada usa a expressão as 10 palavras, mas apenas em Êxodo 34, 28, e escreveu nas tábuas do concerto as 10 palavras. O sentido de palavra na Bíblia é amplo. Indica a comunicação de conteúdo completo e também do portador linguístico de um significado. O seu uso como mandamento, discurso, pronunciamento, proposição é legítimo, mas é só no Novo Testamento que 5 dessas palavras são chamadas de mandamentos e estão listadas de forma canônica. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Após a Septuaginta, o termo decálogo só aparece no período da patrística e depois disso o vocábulo tornou-se particular entre peculiar, popular entre os cristãos. Então nós já lemos sobre essa parte e nós vemos que no Novo Testamento essa expressão mandamento não aparece de forma tão clara. Apenas Jesus que menciona algumas vezes a palavra mandamento.
mas a expressão palavra, ordem, tudo está de fato correlacionado e é legítimo usar essas expressões. Os 10 mandamentos, nós vamos observar, nós já falamos isso no início do nosso conteúdo, né, no primeiro ponto, que ele representa os propósitos de cada mandamento, nós não vamos aqui adentrar tanto nisso. Nós já falamos sobre o significado dos 3 primeiros mandamentos, nós também já abordamos sobre isso, sobre a questão da idolatria, do uso de esculturas e tudo mais. E agora nós vamos só adentrar na questão do sábado, que eu acho que é o mandamento mais complexo, não é? Bom, segundo a nossa declaração de fé, se coloca assim: a guarda do sábado é o único preceito do decálogo não repetido no Novo Testamento. Então, uma curiosidade bíblica nisso. Os 10 mandamentos, eles são repetidos do Antigo Testamento, são repetidos no Novo Testamento, em diferentes seções. Por exemplo, o primeiro mandamento, de reconhecer que o Senhor é Deus. Você vai ler lá nos evangelhos, quando Jesus fala para o doutor da lei. O primeiro grande mandamento é: ouve, ó Israel, Yahvé é o teu único Senhor. O segundo mandamento: não tem outros deuses. É repetido também. O terceiro, o quarto. Agora, quando se chega no quinto, que é a questão do sábado, realmente a gente não encontra Jesus ordenando os discípulos guardar o sábado, ou Paulo e os apóstolos ordenando os cristãos guardarem o sábado. Isso não é repetido. Porém, como eu disse a vocês, né? Você vai observar que em Cristo é cumprido o nosso sábado, o nosso descanso. Então, de forma simbólica e espiritual, estamos cumprindo também o quinto mandamento. Ele coloca, continuando dizendo: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou pelos dias de festa, lua nova ou sábados. O sábado é o preceito cerimonial, pois é colocado no mesmo nível do ritual do templo. Os sacerdotes podiam violar o sábado e ficar sem culpa. Se ele tivesse que praticar um sacrifício no sábado, ele está fazendo um trabalho, era sábado e não era pecado. De igual modo, o sábado é posto em pé de igualdade com os preceitos dietéticos, né? Agora, para nós, o dia de culto é sábado, é o sábado cristão, domingo, que significa dia do Senhor, pois nesse dia o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. O primeiro culto cristão aconteceu no domingo. Esse dia foi instituído sem decreto e sem norma legal, como dia de culto pelos primeiros cristãos, desde os tempos apostólicos. Não é? Então, como eu disse a vocês, você tem 3 explicações aqui. Primeiro, o Novo Testamento não repete a ordem de guardar sábado. Tudo bem que existem os adventistas do 7º dia, nós respeitamos a crença deles e tal, mas a gente compreende claramente que não há um mandamento no Novo Testamento claro de Cristo ou dos apóstolos ordenando isso. Não é? Segundo, o sábado ele é colocado como um preceito cerimonial, como as leis dietéticas, né? Que não podia comer carne de porco, não podia comer camarão, aleluia, né? Era proibido. Então, também já não vale mais para nós. Terceiro, espiritualmente o sábado cumpre-se em Cristo. Então, quem está em Cristo está no descanso do Senhor, não é? E quarto, é que o sábado se transmutou no domingo, que é o dia cristão de descanso. Ok? Nós temos aí o quarto e o quinto mandamento. Nós já falamos sobre ele. Nós temos também ainda os mandamentos de 2 palavras. Nós também já falamos sobre eles. E vamos agora só nos 2 últimos mandamentos, e que nós também já comentamos. Nós vamos só finalizar, então, falando sobre o fechamento de todo esse debate. Na página 160, item 7, diz assim: o decálogo e a lei de Deus. Cremos e declaramos que o decálogo em si mesmo, não é a lei de Deus, e sim parte dela. Lembrando a vocês que eu disse no início do vídeo. Então, o decálogo ele é o resumão de todo o preceito, de todo o propósito divino. Mas ele não contém em si tudo, ok? A lei foi escrita no livro e não em tábuas de pedra. Então existe a lei escrita, o Pentateuco, e as tábuas de pedra desses 10 mandamentos, que são meio que um resumo de tudo, ok? Ela não se reveste de inspiração especial, pois toda escritura é inspirada por Deus. Assim, não existe um texto bíblico mais inspirado do que outro. Isso é importante. Embora ela seja o resumo, não deve ser a única coisa que a gente deve praticar. E ele não quer dizer que ela é melhor, mais importante, mais espiritual ou mais santificada do que as outras partes da Bíblia, ok? Ele é meio que, de fato, é um grande resumo. Ele é um grande resumo explicativo de tudo que a Escritura pressupõe para nós, ok? Outra coisa também que coloca é que aparecem 4 listas parciais com 5 desses preceitos.
3 listas aparecem nos evangelhos sinóticos, nas passagens paralelas do diálogo entre o moço rico e o Senhor Jesus em Mateus, em Marcos e em Lucas. Então você vai ler lá quando ele fala, né? Conhece os mandamentos, não cobiçarás, não adulterarás e tal. Ainda outra lista parcial, com 4 preceitos em Romanos. Todas essas listas não aparecem na sequência canônica. Na lista de Mateus é acrescido o resumo da segunda parte do Decálogo. Amarás o próximo como a ti mesmo, com a citação de Levítico 19 e 18. E na lista de Marcos consta ainda, não defraudarás alguém. Então, resumidamente, o Novo Testamento, ele coloca para nós esses mandamentos, como eu já disse, não de forma sequenciada, conforme a gente é acostumado a ler no Antigo Testamento, mas, de fato, o Novo Testamento coloca para nós, de forma bastante inequívoca, que devemos guardar esses mandamentos, que devemos viver conforme eles, porque, de fato, eles resumem todo o desígnio divino para as nossas vidas. Então, meus amados e queridos, eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo da melhor forma possível, você tenha entendido, que você tenha, de fato, se aprofundado nesse conteúdo, porque é bênção de Deus para a sua vida, tá? Então, Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.